Boa noite para todo mundo. Todo mundo vivo mais uma semana com a graça de Deus. Essa semana vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, na continuação de tudo aquilo que temos trabalhado nas últimas semanas. Lembrando que na última semana nós completamos o texto do Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha caminha entre o capítulo 5, 6 e 7, né? E eu creio que talvez o que mais tenha chamado a atenção em tudo aquilo que foram as palavras de Jesus é sobre como essa justiça de Deus procura se manifestar a partir de nós, né? Não é sobre uma reivindicação de algo externo, não é sobre uma moral a respeito de algo que nós devemos esperar desse mundo, mas é muito mais do que isso. É sobre como nós devemos aprender a ler a Bíblia contra nós mesmos, entendendo que toda vez que Jesus fala que é necessário justiça, essa justiça tem que ser buscada primeiramente em nós mesmos. No capítulo 8, na continuação daquilo que é o Sermão do Monte, nós vemos agora Jesus fazendo o seu ministério público não apenas em ensinamentos, mas também na execução de grandes milagres, de curas e também da evangelização de uma forma mais prática, e isso obviamente atraiu multidões que foram além daquele público que foi alcançado no Sermão do Monte. Então, para a gente poder acompanhar, vamos pedir para o Narlo fazer a leitura do capítulo 8 para nós, e em seguida a gente começa a exposição. Por favor, Narlo. E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, sê limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu, dizendo: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E, naquela mesma hora, o seu criado sarou. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram.
E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E, tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo, eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Amém, muito bom. Irmãos, lembrando aquilo que nós falamos nas últimas semanas, a região em que Jesus se encontrava e o público que ele mirava alcançar, pregar o Evangelho e fazer com que os sinais fossem vistos, era o pior público possível. Jesus não vem necessariamente para a elite religiosa, mas ele se apresenta no pior lugar, com as piores pessoas, com as piores condições possíveis, e exatamente ali ele inicia o seu ministério. O ministério de Jesus é um ministério que, de fato, e não apenas em palavras, se manifesta como aquele que vem para os doentes. E por doente, nós não estamos falando apenas daqueles que enfrentam enfermidades físicas, mas sobre aqueles que reconhecem a sua miséria existencial e a sua total dependência de uma intervenção de Deus para que a sua vida possa ser ajustada. Mas no capítulo 8, Jesus não trabalha só com a pregação. Ele agora manifesta de maneira visível diversos milagres. E esses milagres, ao serem percebidos por aquela multidão, causou um grande alvoroço. O primeiro, que começa aqui já falando sobre no verso 2, diz que um leproso veio e adorou Jesus. Então diz assim: eis que um leproso veio e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Os versos seguintes apresentam a ideia de que Jesus, então, diante daquela situação, estendeu a mão e disse: quero, seja limpo. E esse texto, embora pode passar desapercebido alguns detalhes aqui, nós precisamos olhar com atenção para compreendermos a natureza da relação entre este doente que procura Jesus e Jesus. Porque muitos de nós podemos estar tendo um relacionamento com Deus baseado naquilo que Ele faz, e não necessariamente na compreensão acerca de quem Ele é. E por mais que esse texto, esse versículo pareça extremamente simples, o verso 2, nós vemos que esse leproso parece que entendeu alguma coisa que as demais pessoas ali no meio da multidão podem não ter compreendido no primeiro momento, Só para explicar, irmãos, o que é um leproso? A lepra era uma doença mortal na época, que hoje a gente chama de hanseníase, que é uma doença totalmente tratável, administrável e até mesmo curável. Mas na época, essa era a grande doença que afligia as pessoas. Hoje talvez nós temos uma grande crise, nós já tivemos no passado com a AIDS, e a AIDS hoje é uma doença administrável. E hoje a grande crise que nós temos é o câncer, que é uma doença também que requer muitos cuidados. O problema desta época é que a lepra não possuía remédio. Então uma pessoa que era acometida de lepra, ela tinha, segundo as instruções da lei lá de Moisés, que ser afastada das outras pessoas. E a lepra, curiosamente, é citada no Antigo Testamento
como um exemplo visível do que acontece no âmbito espiritual com uma pessoa que vive em pecado. A Escritura nunca afirmou que quando alguém está doente é por causa de pecado. Não é isso que o texto diz. Mas é porque a lepra era uma doença muito repugnante. Era um negócio visível, era um negócio que tinha que afastar a pessoa dos demais para que não houvesse contaminação. Então, essa associação da doença com o pecado era uma coisa do entendimento muito comum. E se você parar para olhar no Antigo Testamento, você vai perceber que existiam inclusive leis a respeito da purificação. Ainda que uma pessoa fosse curada exteriormente dessa doença, ela deveria se apresentar ao sacerdote para que fosse comprovada essa purificação. E então ela deixaria de ser uma pessoa imunda. Este é o contexto em que essa doença se apresenta. Aí aparece esse cara, um leproso, uma pessoa marginalizada pela sua doença, uma pessoa que a gente quer longe, ninguém quer tocar nessa pessoa. E inclusive a lei do Antigo Testamento diz que tocar em um leproso seria algo abominável, seria algo que poderia ser associado a pecado, porque nós não devemos tocar em nada que seja impuro. O que acontece com esse homem? Esse homem, quando chega diante de Jesus, ele tem uma fé tão fundamentada em quem Jesus é, que ele não propõe a Jesus que o cure se ele puder. Olha como o texto fala isso. A pergunta dele é se Jesus queria curá-lo. Pode parecer pequena a diferença, mas irmãos, esta é a fé que Deus, obviamente, deseja encontrar no nosso coração. Não uma fé que está condicionada àquilo que Deus pode fazer por nós, mas uma fé que está alinhada com a consciência de quem Deus é. Então ele pergunta para Jesus: se o Senhor quiser, você pode me tornar limpo. Assim como se ele não quiser, ele pode não tornar. E isso não compromete a natureza de Jesus. E o texto inclusive diz, no verso 2, que esse leproso veio e o adorou. Olha quanta coisa dá para tirar de um único versículo, irmãos. Qual é a adoração que nós temos tentado oferecer para Deus? É um louvor onde a gente levanta a mão? É a nossa presença em culto? Ou é verdadeiramente conhecer a Deus, se comprometer com a sua vontade para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade? Você quer falar? Microfone, por favor. Só para a gente registrar aqui. Aqui, ó. Ari, parece muito os amigos lá de Daniel respondendo ao rei, antes de ser jogado na fornalha lá. A gente sabe que se Deus quiser, Ele pode nos livrar dessa... Exatamente, bem interessante, Só desliga aí, por favor. É bem interessante mesmo. E a gente vai vendo que na Escritura, esta é uma marca das pessoas que verdadeiramente conhecem Deus. Elas não estão se relacionando com Ele na expectativa daquilo que podem receber. E é óbvio, irmãos, que todos nós, quando nos relacionamos com Deus, devemos buscar as coisas que nos são necessárias. Então esse homem buscou uma cura, mas a sua consciência acerca de quem Jesus era é o que realmente surpreende e o que provavelmente o diferenciava de muitas pessoas que estavam no meio da multidão. Jesus tocou-lhe, e a gente vê isso aqui no verso 3. O que é esse tocou nele, se a lei no Antigo Testamento dizia que tocar uma pessoa impura seria uma coisa abominável? Aqui há um grande paradoxo na ação de Jesus, no entendimento dos religiosos presentes. Porque o homem é impuro, o homem é leproso. Só que quando Jesus o toca, imediatamente ele se faz limpo. Então, se havia alguém que queria acusar Jesus de fazer alguma coisa contrária à lei, naquela situação, essas pessoas não sabem mais o que dizer. Porque ele era leproso, mas quando houve o toque, naquele momento, ele deixa de ser. E no verso 4 nós vemos Jesus dizendo que este homem deveria fazer conforme a lei de Moisés, e se apresentar ao sacerdote com a oferta que a lei ordenava que fosse dada no templo. Para quê?
para que fosse testemunhado diante de todo o povo a purificação que aconteceu milagrosamente pelo poder de Deus na vida dele. A instrução de Jesus, quando ele diz, não digas a ninguém, é muito simples. Não é que Jesus não está querendo que o seu ministério seja conhecido, ou que Jesus está querendo de alguma forma esconder aquilo que são as virtudes de Deus que agem na vida dele. É mais do que isso. É uma consciência de que este homem, quando ele seguir aquilo que a lei dizia e se apresentar perante o sacerdote, este testemunho será um testemunho inquestionável. Por isso Jesus diz para ele fazer esse tipo de coisa. Aí então, irmãos, chegamos no verso 5. E no verso 5 nós temos mais um exemplo de cura, só que agora que se manifesta de uma forma muito diferente. Se o primeiro homem foi curado através de um toque, através de uma intencionalidade de Jesus, de se mover na direção de uma pessoa segregada, até mesmo na sociedade, pela sua doença, aqui agora nós estamos falando de uma pessoa que, de certo modo, poderia ser segregada pela sua etnia, que é a história de um centurião romano que vem e traz uma causa para Jesus. Então o verso 5 diz que entrando Jesus em Cafarnaum, chega junto dele um centurião rogando-lhe, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a este, faze, e ele o faz. Verso 10. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Irmãos, este texto especificamente, este conjunto de versículos a partir do verso 5, pode ser comparado com o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Lá também fala a respeito da história do centurião. Só que o texto lá traz um pouco mais de detalhes do que aquilo que a gente percebe no capítulo 5. Então, lá em Lucas capítulo 7, a comparação que a gente pode fazer é de que esse centurião não era uma pessoa que, de certo modo, era totalmente rejeitada pela sua etnia, mas embora ele era de origem gentílica e ele estava a serviço do Império Romano como soldado, este homem era um homem de bom testemunho no meio da comunidade. Lá no capítulo 7 de Lucas, diz que quando ele chega para Jesus, ele não chega diretamente, mas ele vem abordando os anciãos dos judeus, ou seja, os religiosos que teriam alguma influência religiosa sobre a situação, e até mesmo amigos influentes que porventura poderiam apresentá-lo para Jesus. Olha que coisa legal. E o que o texto mais diz? Ele fala que o centurião tem uma consciência da questão da cadeia de comando muito clara. O centurião, ele é um soldado que é o sexto na cadeia de comando, de cima para baixo, né? Que comanda uma legião de soldados. Lembrando que Israel estava sob domínio romano. E esse domínio romano era uma das coisas que provocava uma grande crise no entendimento dos verdadeiramente zelosos da fé em Israel. Porque eles diziam, quando vier o Cristo, esse há de nos libertar dessa opressão, esse há de nos libertar dessa agonia de estar debaixo de um comando de um governo estrangeiro. Pois este homem era estrangeiro, era um centurião, ou seja, ele liderava um grupo de 80 a 100 homens, não era qualquer um, ele era um cara temido, mas ao mesmo tempo ele era um cara respeitado, estava a serviço de Herodes, um governador que obviamente ninguém gostava, ou seja, tudo parece que está às vezes conspirando contra, mas ao mesmo tempo o testemunho desse homem, de ser uma pessoa justa, e de até certo ponto piedosa, faz com que ele não seja odiado no seu trabalho. Por que eu estou fazendo essas ponderações, irmãos?
Porque se tornou uma coisa comum nos nossos dias a gente polarizar na nossa visão política a ideia de como nós tratamos algumas pessoas que estão incumbidas de funções públicas, dentre elas principalmente a polícia. Que a gente fala assim, a polícia é corrupta. Irmãos, cuidado com essa generalização. Há corrupção na polícia? É óbvio, a corrupção até na igreja não vai ter na polícia. Então isso é uma questão de lógica, né? Mas nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Com certeza, o domínio romano sobre Israel era muito mais corrupto do que qualquer polícia que você conseguia imaginar. Os caras, se quisessem, podiam deitar e rolar, podiam extorquir, podiam fazer o que eles quisessem. Não tinha corregedoria para tratar os abusos de autoridade. Não tinha mesmo. E, no entanto, nós vemos que Jesus vai lá e dá uma atenção a essa pessoa que, embora o texto propõe de maneira sutil que é uma pessoa de bom testemunho, ela é, na sua essência, pela sua proposta de etnia, alguém que deveria estar apartado das promessas de Deus. Então, cuidado, irmãos, que a gente possa se portar diante do mundo entendendo que a gente deve evitar julgamentos precipitados. A gente deve evitar generalizações. Há corrupção na polícia? Sim. Mas dizer que todo policial é corrupto é um pouquinho demais. E isso, obviamente, é o que Jesus condena quando ele fala que nós não devemos julgar para que não sejamos julgados. É um julgamento descabido, um julgamento sem conhecimento de fatos. Então, cuidado, viu, irmãos? O que acontece com esse centurião? Ele diz que tem um servo que está paralítico, e por paralítico a gente pode entender qualquer tipo de doença que teria impossibilitado ele de caminhar, de andar, ou até mesmo uma doença degenerativa. Irmãos, o número de doenças na época era muito grande. Então o cara tinha que apelar era para Deus mesmo, porque hoje você ainda vai no médico, tem um diagnóstico preciso, só que o cara podia estar tendo de uma febre a uma doença degenerativa, e simplesmente não havia o que fazer. Esse é o contexto em que o negócio se manifesta. No verso... perdi aqui. No 7, né? Isso. Não, depois que o centurião, no verso 8 e 9, diz que não seria justo, não seria certo que Jesus fosse até a casa dele, pois ele não era digno de receber. Ali nós percebemos como que a compreensão de autoridade, de hierarquia de um soldado acrescentou algumas percepções no entendimento do povo ali. Por que isso é interessante para nós? Porque muita gente hoje, puxando ainda a ideia lá do leproso, está deslumbrado com um relacionamento com o poder de Deus, mas não está totalmente esclarecido a respeito de quem Deus é. E aí a gente se torna uma vítima, a gente se torna suscetível a achar que para que nós sejamos verdadeiramente curados por Deus, ou que nós experimentemos de alguma maneira, de alguma coisa espiritual da parte de Deus, nós dependemos de elementos físicos, nós dependemos do toque. O primeiro caso de cura, Jesus vai lá e toca o cara. Mas no segundo caso, a fé do centurião revela para nós uma consciência acerca da soberania e da autoridade de Deus, que para muitos ali pode ter sido um choque. Ora, esse Jesus então pode curar só dizendo, fica curado? Jesus não perguntou a distância, Jesus não mandou o paninho para botar em cima da testa do cara, não mandou o óleo especial, não mandou trazer uma camiseta, nem uma fotografia. Olha que coisa louca. Mas o que é isso? É a consciência de qual é a autoridade de Jesus. Então, um homem sujeito à autoridade é que conseguiu ter sensibilidade para apontar essa realidade, né? Bem interessante. E aí o que acontece? Acontece que o homem é curado, ele experimenta o servo dele é curado, e ele experimenta então de um milagre
de Jesus. Posteriormente a esse milagre de Jesus, o que acontece? Jesus chega, a partir do verso aqui 14, na casa de Pedro e encontra a sogra dele doente. A sogra devia ser uma pessoa que devia estar muito preocupada com a questão de servir os hóspedes, de atender todo mundo, que essa era uma responsabilidade normal, né? E essa mulher se viu impossibilitada diante dessa situação. Muita gente odeia esse versículo aqui, né? Porque fala assim, por que não matou a sogra, né? Faria Pedro mais feliz, né? Não, irmãos, nem todo mundo odeia a sua sogra, né? Só alguns de nós que odeiam, tá? Então Jesus vai lá e manifesta mais uma vez um milagre na vida dessa mulher. E no verso 17, nós chegamos aqui em uma afirmação que também vem lá do Antigo Testamento, especificamente do capítulo 53 de Isaías, que diz assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Irmãos, vamos fazer uma análise aqui interessante. Se, segundo o que o texto afirma, houve um cumprimento dessa profecia, e ainda assim houve pessoas que enfrentaram enfermidades e que foram curadas por Cristo posteriormente, então não cabe uma generalização do versículo, como muitos acabam fazendo, dizendo que já que Jesus levou sobre si todas as enfermidades, então não cabe mais na nossa existência nenhum tipo de enfermidade. Ué, como assim, gente? O que você vai perceber é que, na verdade, aqui começa o cumprimento da profecia lá em Isaías. Mas a obra de Cristo, onde Ele leva sobre si todas as nossas enfermidades, ela se completa somente no Calvário, na cruz. E aí você pergunta, mas se Cristo então levou sobre si todas as suas enfermidades, o que falta para que nós, que confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e temos sido enxertados na família de Deus, possamos usufruir plenamente dessa cura? É simples, é preciso que a nossa jornada de fé se cumpra. E como que ela se cumpre? De dois jeitos, ou Cristo voltando, ou morrendo. Extremamente simples, né? Então é uma dor a gente estar no velório, né, gente? Porque você está no velório do crente, aí você fica lá e fala assim, ai, que saudade demais do irmão, né? Mas por outro lado, a gente deveria se alegrar de saber que agora o irmão está num lugar que a gente tem plena consciência de onde é, pelo testemunho, pelo esforço, por uma fé que traduz uma vocação da parte de Deus para a vida dele. Então é um misto de sentimentos, né? Todos nós vivemos aí essa crise. A crise de saber que há saudade, mas por outro lado, só vai haver plenitude de Deus em nós quando for consumado o nosso tempo em Deus. Beleza? O que mais que acontece aqui? No verso 18 em diante, a gente começa a ver Jesus agora conversando com alguns dos seus prováveis discípulos, alguns que o cercam e que então levanta algumas questões acerca dessa vocação que é ser discípulo de Jesus, que é andar com Jesus. Diz o verso 18, Jesus, vendo que em torno de si havia uma grande multidão, ordenou que passassem para o lado de lá. Lado de lá do que, irmãos? Do lado de lá do mar. Por que esse versículo está colocado aqui atrás, se essa questão do mar acontece só alguns versículos ali para frente? Quando a gente chegar lá, vocês vão perceber o como que tudo que Jesus está falando aqui tem um envolvimento de fé. Tudo que ele está trazendo é uma lição que chama a atenção das pessoas, a importância de que nós conheçamos quem Cristo é e nós confiemos na sua palavra. Aí no verso 19 diz, aproximando-se dele um escriba, lembrando que o escriba era um especialista da lei de Deus, então era gente que tinha conhecimento, que tinha acesso à lei, ao Antigo Testamento todo, não era qualquer pessoa no meio da multidão. Provavelmente, viu, irmãos, não havia muitos escribas
desejando ser discípulo de Jesus. Mas quando esse cara se apresenta prontamente, ele recebe uma resposta. A resposta de Jesus no verso 20 é: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Do que Jesus está falando? Ele está falando sobre o custo que envolve ser um discípulo. E isso, trazido agora para a nossa realidade, deve ser também considerado. Quando as pessoas pregam o Evangelho anunciando apenas as coisas que Deus pode fazer por você, que vai trazer para você riqueza, que vai trazer felicidade no conceito deste mundo, que vai trazer tudo aquilo que você deseja, isso não é uma palavra verdadeiramente comprometida com o custo de ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus, obviamente, vai envolver muitas coisas boas. Dentre elas, a principal é fazer parte da família de Deus e saber que nós seremos salvos no tempo oportuno. Mas, irmãos, a principal promessa de Jesus para nós é: no mundo tereis aflições. Ele já deu spoiler para você do que vai acontecer. Então, quando estiver no meio das aflições, lembre-se da palavra de Jesus. Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que tem isso a ver aqui com o verso 18 que a gente leu aqui atrás? Jesus virou para os seus discípulos e disse: passem para o lado de lá do mar. Ele deu a instrução. E posteriormente a gente vai ver como é que no momento de aflição a fé vacilou. Então tudo nesse capítulo está falando a respeito de fé. E nós precisamos olhar para a nossa vida e tentar entender se realmente nós estamos caminhando com Deus da maneira adequada. Beleza? Bom, o que mais que acontece? Outro dos seus discípulos, verso 21, lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente eu vá sepultar o meu pai. O que significa esse negócio, meus irmãos? Eu já vi muita gente dizendo assim: cara, então eu não vou nem no velório do meu pai, porque isso não é coisa de cristão. Eu já vi gente falando um negócio desse, né? Você já viu também, né, irmão? Você sabe quem é um amigo nosso. O cara não foi no velório do vô dele, né? É do vô dele, né? Que ele falou assim: não, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Irmãos, vamos falar do contexto aqui. Do que se trata essa expressão? A expressão me deixa primeiro enterrar o meu pai não significa que o pai está morto e ele está esperando o cortejo sair para o velório. Isso é óbvio de deduzir, porque segundo a lei judaica, quando uma pessoa morria, ela tinha que ser enterrada no mesmo dia. Não tinha essa cultura que nós temos hoje aqui no Ocidente, de fazer velório que vira noite. Então eu tinha que velar no dia e enterrar no dia. Tanto, se você parar para pensar, Jesus acabou sendo morto à tarde e ele foi enterrado bem às pressas mesmo, não teve velório, porque eles estavam preocupados que após as 6 da tarde já se iniciava o sábado, pois o sábado era contado das 6 da tarde de sexta até as 6 da tarde de sábado. O dia era contado dessa forma. Então a preocupação do povo naquela época é que o enterro acontecesse logo, pois era proibido que alguém tocasse em um defunto no dia de sábado e ainda mais no sábado de Páscoa, que era uma data especial. Olha que coisa legal, né? Então o que significa esse negócio? Quando ele diz: me deixa primeiro enterrar o meu pai. O que Jesus está falando, o que esse homem está falando para Jesus, é que ele possui uma palavra empenhada com o seu pai. Provavelmente no que se refere aos negócios da família. Então quando ele diz: me deixa primeiro enterrar o meu pai, não é assim, me dá 2 horas para eu fazer o velório e eu volto. Ele está dizendo assim: eu preciso terminar os negócios com meu pai. E isso é algo que poderia levar anos. Muito parecido com a situação em que nós nos encontramos no desafio de assumirmos um compromisso com Deus. Quantas vezes você já viu gente dizendo assim: não, eu vou só resolver um negócio da minha vida, depois eu vou firmar com Deus, depois eu vou firmar na igreja. A gente fez trabalho de evangelização na cadeia há muitos anos, né? Era muito engraçado, porque o discurso era o mesmo. Os caras pegavam e falavam assim, eles ouviam a pregação, absorviam aquilo tudo, choravam compulsivamente,
e a gente ia ficando boca dura lá dentro, né? Dali um pouco a gente não ficava, a pregação já era bíblica, não era um negócio assim, não, mano, vamos ver, tal. Não, já era assim, mano, Deus quer fazer isso, te tirar dessa merda de vida. A gente rasgava o verbo mesmo. O negócio era pesado, e os caras ouviam. Aí o cara virava para você e falava assim, ô irmão, deixa só eu sair da cadeia, eu vou fazer mais uma corrida só, para recuperar o que eu perdi, depois eu vou para a igreja. E aí a gente tinha o prazer de dizer para eles, falava assim, olha, sabe o que vai acontecer? Quando você sair da cadeia e você for fazer a sua corrida, na hora que você estiver saindo do lugar que você roubou, vai vir uma mobilete ou uma carroça. Vai ter que ser alguma coisa humilhante. E vai te atropelar e você vai preso. Você vai ficar com vergonha de contar aqui dentro depois que foi atropelado por uma mobilete ou por uma carroça. E aí era louco, porque vinham os outros presos e falavam assim, é desse jeito mesmo que Deus faz. Olha que coisa interessante, né? Irmãos, na nossa vida, andar com Jesus não pode esperar. Ah, mas eu tenho um negócio. Se necessário, abandone esses negócios. Eu tenho uma palavra empenhada, eu estou trabalhando numa função que compromete a minha integridade. Largue esse negócio. Seja radical no seu compromisso com Jesus. Felizmente, Jesus não está pedindo para nenhum de nós aí para largar família, muito menos largar emprego, né? Muito pelo contrário. Mas se você está envolvido em alguma coisa que não é da parte de Deus, larga. Seja radical. Não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito, senão você não serve para discípulo. E Jesus, ao dizer, deixa os mortos sepultar os seus mortos, ele está falando exatamente isso. As coisas que são desta vida não devem ocupar a preocupação central de quem está sendo chamado para a nova vida. Então, cuidado. Dinheiro é bom, mas para nós ele é ferramenta. E ferramenta eu vou te explicar um negócio. Tem 1000 jeitos de fazer um serviço, dependendo da ferramenta que você tem. Agora, se Deus mandou você viver de uma forma, que é o que a Escritura traz para nós, se esforce. Faça o que for preciso para ser coerente com essa vocação. Trabalhe com as ferramentas que você tem. A gente faz isso o tempo todo. Não é esse o nosso esforço? Ah, eu sei pouco da Bíblia. Irmão, naquilo que você sabe, Deus pode usar a sua vida poderosamente, não apenas para que você cresça em intimidade com Deus, mas para que você também possa ser bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, para de dar desculpas. Pega as ferramentas que Deus te deu e trabalhe. No dia que Deus te der umas ferramentas mais sofisticadas, seja grato e produza mais segundo a semente que você tem recebido da parte de Deus. Beleza? Aí então, verso 23, chega aqui na grande crise. Só um comentário aqui, uma coisa que eu pulei que eu achei interessante. No verso 20, Jesus diz, o Filho do Homem não tem o de reclinar a cabeça. E essa expressão ela é muito vista no Novo Testamento. Muita gente fala, mas por que Jesus se apresenta como Filho do Homem? Jesus aqui está citando um texto que é encontrado no capítulo 7 do livro de Daniel. Lá diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha uma nuvem do céu, como o Filho do Homem. E ele dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel capítulo 7, a partir do verso 13. Então, quando Jesus se apresentava como Filho do Homem, o entendimento dos escribas e dos fariseus que conheciam o livro de Daniel é de que ele estava afirmando ser o Cristo. Ele estava afirmando ser o Filho de Deus. Então, Filho do Homem, para eles, significa Filho de Deus. Bem legal isso daí, né? Verso 23, irmãos. O que acontece no verso 23? Ocorre uma tempestade. Lembra que lá no verso 18, Jesus falou para os caras, para os seus discípulos, passem para o lado de lá, do mar ali, da Galileia. É mar, viu gente, mas é um marzinho, tá? Não é o mar que você vai aqui no Atlântico e não vê o negócio. Não, você pode até ver do outro lado, mas eu estou dizendo assim, dá para atravessar de barco, como se fosse uma península, e chegar do outro lado. Então ele instrui os seus discípulos para que preparem tudo para passar do outro lado. Lembrando que os discípulos de Jesus... tem um monte de pescador. Então ele está falando com os caras certos.
Os caras são marinheiros experimentados, os caras têm barco, ele não está falando com gente que vai ter que descobrir como é que esse negócio vai acontecer. Por isso que o negócio acontece rápido. Verso 23 diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Que desaforo de Jesus, né, gente? Galera lá no barco, o barco chacoalhando, água vindo por cima. E Jesus, não sei como, que ele não molhava, mas eu sei que ele estava com uma almofada, travesseiro num canto, dormindo. O que eu acho interessante disso daqui, irmãos? Às vezes parece com a vida da gente, né? O barco está balançando, e a impressão que a gente tem é que Jesus está dormindo, é que Deus está dormindo, que a nossa oração está batendo no teto e voltando. Bom, verso 25. Seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois nós perecemos. E a resposta de Jesus no verso 26: por que temeis, homens de pequena fé? O que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos? Jesus não havia dito que era para eles passar do outro lado? Se a fé destes homens estivesse já desenvolvida, fundamentada, como a fé do centurião, como a fé do leproso, uma coisa não deveria haver nessa ocasião, que é a dúvida. Mas Jesus não mandou eles atravessarem. Então eles estavam no lugar certo, mas diante da circunstância desfavorável, Jesus junto, eles vacilaram naquilo que eram as suas convicções. E isso é um exercício interessante para a gente fazer na nossa própria existência. Porque tempestades virão, meus irmãos. E a pergunta é: como que nós iremos lidar com elas? Porque às vezes nem a presença de Jesus no mesmo barco que nós estamos enfrentando parece que serve de consolo. E o que Jesus está dizendo é: homens de pequena fé. Um homem de pequena fé até que não é uma ofensa completa, né? Porque há alguma fé ali, né? Jesus, lembra lá no capítulo 5, 6, ele diz que se nós tivéssemos fé, como um grão de mostarda, a gente diria para essa árvore se arrancar e se jogar no mar, e ela faria. A palavra de Jesus, quando diz homens de pequena fé, está associando a ideia de que estes homens, que embora creem em Jesus, eles precisam se desenvolver no seu relacionamento com Deus. Puxando agora de outro contexto bíblico, para vocês verem como que isso pode acontecer na nossa vida. Irmãos, como é que a gente cresce em fé? A própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. Nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos fazer com que ela encontre lugar na nossa vida e na nossa existência. Se você quiser viver uma existência medíocre, dependendo apenas de pregações, você sempre vai ficar aquém daquilo que poderia estar vivendo em Deus. Por isso que a gente trabalha plano de leitura da Escritura. Por isso que a gente trabalha aqui a exposição na intenção de que não apenas a gente possa ver detalhes que passaram desapercebidos numa leitura superficial, mas para que a gente possa treinar o nosso olhar na leitura da Escritura, para que a gente possa, na nossa casa, ter um relacionamento com a palavra, e ela possa produzir vida dentro de cada um de nós. Não tem jeito de eu ler Bíblia por você, não tem como, não tem jeito de ninguém ler Bíblia por você. Deus vai trabalhar na sua vida a partir daquilo que é o seu compromisso com a palavra dele. Então, meu irmão, mergulha. Faz um jejum aí diferente. Ao invés de fazer o jejum de comida, que eu falo para a galera que jejum de comida hoje é o mais barato de todos. A gente faz um jejum de comida, na hora de encerrar a gente vai no Burger King. E aí tudo que a gente não comeu, a gente compensa. Refil de refrigerante, aquela parada toda, né? Faz um jejum de Netflix. Pega aqueles 50 minutos de um episódio que você assiste lá, jejua dele e dedica a estudar a Escritura. Você vai ver como é que vai haver fruto na sua vida. Então não tem como, viu, irmãos? Nós precisamos de um relacionamento com Deus.
No verso 26, depois de Jesus chamar os caras de homens de pequena fé, diz que Jesus se levanta e ele repreende os ventos e o mar. Eu fico imaginando a cena. Vocês imaginam Jesus falando com o vento e com o mar, porque ele repreendeu. Não sei que palavras ele falou, mas deve ser alguma coisa tipo: calma aí mar, calma aí vento, e o negócio baixou. Irmãos, Jesus curou o servo do centurião sem ter que ir lá falar nada, sem ter que fazer nada. Por que ele fez isso aqui? Para ajudar as pessoas, que eram seus discípulos que estavam no barco, com a sua falta de fé. O que ele está chamando a atenção é: se vocês têm dúvida a respeito de quem eu sou e da autoridade que eu possuo sobre todas as coisas, então eu vou mostrar para vocês. Certo? Olha que coisa legal isso daí, né? E no verso 27 diz: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Deve ter sido aterrorizante a situação, né? Deve ter sido uma coisa assustadora. No verso 28, irmãos, chegam do outro lado. E quando eles chegam do outro lado, eles estão agora na província dos Gadarenos, também chamada de Gerasenos, em algumas versões da Bíblia, tá? É o mesmo lugar. E diz no verso 28 que vai ao encontro de Jesus 2 endemoniados vindo dos sepulcros. Então tinha 2 endemoniados que saíram do cemitério e vieram lá fazendo terror. E diz aqui no verso 28 que eles eram tão ferozes que ninguém poderia passar por aquele caminho. Só uma referência, viu, irmãos? E nós já lemos isso em outros capítulos anteriores. Quando aqui o texto fala sobre endemoniados, há uma diferenciação clara no texto bíblico sobre gente com problema psiquiátrico, gente doente e gente endemoniada. Então, quando fala em endemoniado, a ideia é realmente alguém que por alguma razão está sendo oprimida, possessa por um espírito mau. Não é um doente mental, embora, obviamente, essa possessão poderia deflagrar algum outro tipo de doença ou algum outro tipo de sintoma. Há uma separação muito clara. A gente vê isso porque quando Jesus, toda vez que vai operar os seus milagres, o texto sempre fala entre os doentes e os endemoniados. São 2 categorias diferentes e as palavras que nós encontramos nos originais apontam para ideias diferentes, tá? Então não misture as coisas. Uma curiosidade aqui é que se você parar para olhar nos outros evangelhos, você vai perceber que em outros evangelhos há uma narrativa um pouco diferente. Afirma, por exemplo, que havia um endemoniado. Então aí fica a dúvida: era 1 ou era 2? Nós não sabemos. Obviamente tem um aqui que se apresenta de uma maneira um pouco mais enfática. É aquele que vem e conversa com Jesus. Então pode ser que a descrição do outro evangelho não seja uma descrição equivocada, mas apenas uma descrição fruto da percepção do evangelista ao testemunhar ou coletar o testemunho de quem presenciou o fato. Tá, irmãos? Isso não é uma contradição. Que mais que acontece? Verso 29, os endemoniados chegam e dizem assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha o tanto de informação que tem nesse versículo, meus irmãos. Os demônios não vieram fazendo desaforo, dizendo: não, vocês vão ver agora que nós vamos para o pau aqui, eu vou ganhar essa briga, que lá. Oi? Gosto de microfone, tira esse cara de perto de mim, no nome engraçado, e todas as outras coisas que a gente já experimentou aí. Não. Como é que o demônio lida com o poder de Jesus, com a pessoa de Jesus? Ele primeiro reconhece a autoridade de Jesus. Ele já chama Jesus de Filho de Deus. Então, se faltou fé no resto da galera aqui, no demônio não precisou nem de fé. Ele tem plena convicção de quem Jesus é. Ele é Filho de Deus. E o segundo ponto é que ele fala assim: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Ou seja, ele já sabe que o tempo dele está contado.
Ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Ele já sabe que ele perdeu. E ainda assim ele está aqui dando trabalho, dando um espetáculo dele, fazendo um showzinho, né? Legal isso daqui, né, irmãos? Por que é interessante pensar esse conceito? Porque às vezes na nossa maneira de viver fica parecendo que a gente não sabe. Fica parecendo que a gente tem dúvida se Deus realmente vai completar aquilo que Ele tem prometido da sua obra na nossa vida. Ué, meus irmãos, se Deus falou através da sua palavra, é verdade. Se até o diabo tem certeza de que aquilo que Deus falou é verdade, como é que a gente vai caminhar tendo dúvida? Não faz sentido nenhum isso. Chega a ser até infantil, né? E aí, diz o verso 30 que tinha uma manada de porcos. O que é interessante dessa manada de porcos? O judeu não podia comer porco. Era considerado um animal imundo. Então, como é que havia uns caras que criavam porco numa região onde não se devia comer porco? Então, estava tudo errado ali, né? E o que acontece? No verso 31, os demônios rogam: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Jesus, no verso 32, permite, os demônios então saem dos caras, entram nos porcos, mas parece que o plano dos demônios não deu muito certo, né? Porque os porcos foram lá e se afogaram no mar, e por fim virou uma tragédia. Só uma curiosidade, irmãos. Imagina o prejuízo dos caras que criavam porco. Tenso, né? Por que esses caras não procuraram a autoridade judaica e a autoridade romana e não solicitaram um processo civil contra Jesus para que ele pagasse pelo prejuízo? Porque existia lei ali, não era bagunça também. Não podia botar Jesus no tribunal. O que esses homens estavam fazendo também era algo considerado ilegal e imoral. Então não havia possibilidade de que esses homens levassem Jesus perante um tribunal. Qual que é a consequência disso tudo? Os homens fugiram, no verso 33, e chegaram na cidade divulgando para todo mundo o que aconteceu e ficaram com muita raiva. Doido esse negócio, né? E no verso 34, para a gente encerrar, diz que eles rogaram para que Jesus se retirasse da cidade. O que significa esse rogar? É um pedido, não de alguém que tem temor das coisas que presenciou pelo poder de Deus, mas é realmente o pavor de ter sido confrontado por uma ação que demonstrou o poder e a autoridade de Jesus sobre tudo que aconteceu ali. Então cuidado, viu, irmãos? Às vezes vai ter umas coisas na nossa vida que Deus vai ter que vir e tirar tragicamente mesmo. Às vezes nós somos os criadores de porcos e estamos querendo justiça e tal, e vai ter que vir o Filho de Deus, o Filho do homem, e botar o dedo na história e permitir que a gente tome um grande prejuízo para a gente abrir os olhos a respeito do caminho que a gente vai viver. A pergunta que fica é: nós vamos apenas nos apavorar diante dessa situação, ou nós vamos com toda a humildade agora, reconhecendo o nosso caminho mau, consertar a nossa maneira de viver com Deus? Essa é a questão. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez por estarmos na sua presença, que o Senhor possa nos abençoar com o entendimento da sua palavra, com o mover do seu Espírito em nós, para que essa palavra não apenas seja letra, mas ela se torne vida em cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, sonda o nosso coração, sonda a nossa falta de fé e nos dá, Senhor Deus, disposição de te conhecer e te buscar cada vez mais, para que possamos, sendo provados, sermos encontrados também aprovados pela capacitação da sua palavra e do seu Espírito que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.